Olá, está começando mais um programa Espaço Vida aqui pela TV Aparecida e você de todo o Brasil terá a oportunidade de ter uma quinta-feira muito agradável. Na nossa entrevista vamos falar sobre os relacionamentos dependentes. E esses relacionamentos dependentes trazem muitas consequências para a gente. Por isso eu tenho o prazer em receber aqui a psicóloga Lisies Jacinto. Lisies, prazer em recebê-la aqui, viu, no Espaço Vida. Prazer é meu. Falar sobre um tema tão interessante que são esses relacionamentos dependentes. Com certeza. O que você caracteriza por um relacionamento dependente? Então, relacionamento dependente, ele vem muito de acordo com a pessoa estar recebendo, em troca, a aprovação do outro. Então, ela fica na expectativa de quando ela vai ser aprovada, ela está fazendo um comportamento satisfatório. E, na realidade, isso enfraquece a personalidade. Ela vai ficando ansiosa, insegura, porque a expectativa está no outro, a referência está no outro e não nela mesma. Então, ela sempre está procurando em volta saber como que ela deve se comportar, qual deve ser a sua atitude. E aí ela vai saindo de um processo como se fosse da realidade, né, para uma ilusão, né, na expectativa do outro. Então, ela sai do centro de si mesma, que é onde a gente consegue encontrar o equilíbrio. E como é que a gente pode colocar no outro a responsabilidade sobre a nossa vida, né? Mas você sabe que isso, assim, vem de uma cultura de geração a geração que nós somos habituados. É como se fosse um vício onde ninguém percebe que está passando por essa adaptação, né? A pessoa vai como que engolindo esse processo de se adaptar, de se moldar, né? Para ficar de bonitinho, né? De bonzinho e de agradável ao outro, né? E aí cai nessa armadilha. É uma armadilha, realmente. Eu acho que é uma armadilha muito cruel. Exatamente. Em relação à dependência afetiva, quer dizer, ela pode acontecer em qualquer idade? Tem alguma idade que você tem conhecimento de que ela seja mais presente? Ela pode acontecer em qualquer idade, por causa exatamente desse processo que eu te falei, que é cultural, né? Essa herança que vai passando, esse hábito, e a pessoa vai se adaptando a isso. Mas a partir dos 30 anos para frente, as pessoas começam a sentir mais os sintomas dessa questão, né? Que a pessoa fica deprimida, começa a ficar com a baixa estima, ela tem ansiedade, fica desanimada. Então já é essa própria carência, porque ela está buscando resposta no outro e ela não vai acertando mais com isso diante dela mesma. Então ela vai se perdendo nessa questão, né? Quando você coloca a dependência no outro, quer dizer, você também tira dos seus ombros essa responsabilidade. Então, acho que é uma atitude um pouco acomodada, não é não? A pessoa, exatamente. Então agora eu não preciso mais pensar sobre mim mesma, porque alguém vai traçar os meus próximos objetivos, já que eu não preciso fazer isso. Porque daí ela perde a vontade própria, né? Ela não vai buscar dentro dela mesma esse potencial que na essência dela mesma ela tem, que é esse brilho, né? Essa luz que precisa despertar. Né? Aí vai se acomodando nisso, né? Vai ficando, de uma certa forma, preguiçoso. Né? Eu acho que pode ser muito comum em relacionamentos de marido e mulher. Quer dizer, se um dos dois tem uma força maior, o outro acaba, de alguma forma, se acomodando. Isso. E o brilho do outro pode até sufocar. Exatamente, você pegou direitinho, isso mesmo. Porque aí um fica projetando no outro, né? A questão de assumir a responsabilidade para uma solução maior, né? E, no fundo, ninguém faz nada porque fica esperando isso, né? E não se percebe nesse movimento todo, se perde nisso tudo. Então, aí começam a causar as brigas, as discussões, os conflitos, e às vezes acaba até em separação, né? Porque não está se percebendo dentro daquela relação, cada um com a sua responsabilidade. Lisies, a codependência, eu acho que é natural em todos os seres humanos. Agora, em que momento que a dependência passa a ser uma coisa ruim na nossa vida? Então, é exatamente quando a pessoa ela se sente frágil, né, nas decisões que ela vai tomar na vida. Então, ela começa a ficar procurando assim, as soluções e ela não encontra, ela se sente perdida. Aí vai caindo a energia dela mesmo, né, a força que ela vai sentindo para fazer as coisas até do dia a dia. Ela não consegue encontrar um meio de sair daquela proposta que a vida está colocando para ela. Então, tudo fica complicado, ela sente muita impressão de tudo que vem de fora como um grande peso. Então, é como se a pessoa até estivesse carregando mesmo nas costas, né, um peso muito grande, como se ela se encurvasse diante disso. E ela vai vendo tudo nevoado, né? Essa dependência que a gente chama de dependência emocional, que seria a codependência, vem muito, eu sou especialista em dependência química e depressão.
E a gente percebe que esse comportamento disfuncional da família acaba depois acometendo esses outros tipos de sintomas, né? Que eu não sou muito de ficar colocando, vamos dizer, diagnóstico, né? Taxando de doença, rótulos, né? Estigmatizando. Mas vai tendo essas consequências, né? Ao longo de uma pessoa estar assim na família, vai comprometendo todo o relacionamento das outras pessoas envolvidas nessa família. Essa pessoa que é dependente é por característica de personalidade ou não? Não, ela vai, muito isso que você falou, né? Cada pessoa é uma pessoa, tem um ritmo de encarar as dificuldades. A pessoa que encara a dificuldade como um processo de estímulo, de motivação, então ela olha para a resolução que ela vai ter diante daquilo. Né? Então, é aquilo que eu tinha dito antes da impressão. Se a pessoa sofre essa impressão e ela já não se deixa envolver muito com isso, e ela já busca uma resposta, né, que ela vai buscando uma saída, ela não vai ficando nesse círculo vicioso que se cria de ficar querendo se envolver, habituada, viciada com isso, e aí ela vai empacando no caminho, né, como se ela não encontrasse mesmo. Né? Então, depende muito da força interna que a pessoa quer colocar para fora, né? Essa coragem, que muitas vezes, por exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento humano que não é muito bem visto na sociedade, porque se confunde muito a raiva com a agressividade. Mas a raiva é um sentimento que a pessoa, colocando ela como coragem, ela vai se definir, ela vai decidir. Né? Inclusive as pessoas de venda, nessa raiva, ela tem essa raiva como garra para poder vender, para vestir a camisa, e elas conseguem o sucesso. Né? Então a pessoa não entendendo esse processo da raiva como um sentimento humano positivo e caindo nessa armadilha do eu não gosto, né, que é a aprovação pelo outro, não gosto muito do que vão me falar de mim por causa disso, não vão me entender, vou ser mal interpretada. Aí a pessoa deixa de fazer aquele comportamento, aquela atitude, com esse sentimento, de uma forma mais positiva e mais bem elaborada para se dar bem com esse processo todo e cai na armadilha de novo de querer ser aprovada pelo outro. Que o outro sempre vem nessa questão do outro é o mundo, né? É o que estão esperando que a gente faça, ou seja, a maioria, né? E nós precisamos ser seres diferentes, né? Seres individuais. Não podemos andar de acordo com o pensamento de todos serem iguais, né? Exatamente. Fica uma coisa muito chata. Isso. O que é pior? Uma pessoa que é dependente ou uma pessoa que cria dependência nas outras pessoas? Por exemplo, uma pessoa dentro de uma casa que tem o poder econômico. Então, as outras pessoas acabam, né, em volta, né, ao redor dessa pessoa, criando uma série de dependências, em princípio financeira, mas depois pode se tornar outro tipo de dependência. Também é uma forma meio dominadora, né, de você conduzir essas relações familiares ou relações profissionais. Disputa de poder, né? Isso. A gente chamaria. Então, essa disputa de poder acontece muito, né? E você citou uma situação bem importante, que é essa parte financeira, né? Que vem o domínio do financeiro como se falasse para o outro, cala a boca. Né? Tá. Cala a boca, que quem manda aqui sou eu, porque sou eu que banco, né? Sou eu que coloco a comida, sou eu que coloco, né, as providências. Às vezes não é só o homem, né? A mulher também que provê, mas fica nessa situação ameaçadora, né? De oprimir o outro e de o outro ter que obedecer, sem colocar a vontade própria ali. Mas é o que você estava dizendo, né? Essa acomodação depende do quê? Né? De a pessoa estar indo buscar oportunidades para sair daquela situação. Né? E hoje nós temos muito, como o seu programa, por exemplo, né, um veículo de esclarecimento, de entendimento, de abrir, de trazer buscas, né, nessas situações para a gente conseguir encontrar uma nova forma de se colocar. Então, essa disputa de poder, ela ocorre muito mesmo, ela faz um processo opressor, né? E a pessoa precisa estar buscando mesmo alternativas, né, melhores, para não se colocar nessa dependência que acaba ficando, vamos dizer assim, a pessoa fica sem essa força interna que ela tem, ela desgasta, fica abafada esse brilho, né, e ele não se volta para fora. As pessoas que procuram por você, como é que elas chegam lá? Elas estão sentindo essa questão, por exemplo, mesmo de não se sentirem colocadas dentro de um trabalho, dentro da sua própria família? Quer dizer, se sentem renegadas a um segundo plano? Então, hoje já está ficando melhor, né, a ideia da terapia, que eu faço a terapia integral, onde tudo que eu já passei, tudo que eu já estudei, eu englobo nessa terapia, trazendo os aspectos positivos, né, o amadurecimento todo. Então, a gente já consegue até puxar, por causa dessa dinâmica, puxar pessoas que realmente estejam querendo se transformar,
querendo mudar. Então, elas já não estão bem naquela situação que elas estão. A maioria já não vem tanto por sintoma, né, de estar muito, que já vem com depressão, que já vem já com essa ansiedade, onde já está prejudicando totalmente o seu trabalho, onde ela perdeu já o trabalho, né. Tem essas situações, mas está diminuindo, porque a pessoa vem buscar já antes de perder. Né? Porque já a gente já não está trabalhando na falta, a gente vai trabalhar na conquista daquilo que ela tem. Na prevenção, né? Na prevenção, exatamente, para fazer a manutenção. Ainda tem casos que vêm os sintomas, mas isso está melhorando por causa do esclarecimento todo, né? Que as pessoas têm recebido. Dessa área da saúde. A voz, quer dizer, o nosso público aqui, a gente foca muito esse público da terceira idade. Como não criar uma relação de dependência quando esses avós estiverem morando com os filhos ou os netos, ou algum parente próximo? Eu trabalho muito com a família, né? E nesse aspecto é aquela questão de tá diminuindo essa impressão de que é um problema, que é uma dificuldade, que é um peso. Então a pessoa está ali junto, ela está participando, né, do movimento familiar e ela já está ali com o resultado de tudo que ela plantou. É uma conquista, uma vida. Então está na hora agora dela se glorificar disso, né, se valorizar e participar dos resultados. Então quando ela consegue perceber isso e a família também dispõe a ela essa abertura de não seria nenhuma troca, né? Porque a troca você está esperando algo de volta. De volta. É o amor mesmo, né? Incondicional que a gente tem que treinar, né? Para poder chegar ali nele, de senti-lo mesmo, de estar buscando do outro melhor que ele tem para oferecer. Então não fica mais naquela questão de a vítima, né? Da pessoa que fica com o julgamento, com a crítica do coitadinho. Olha como é que eu estou aqui, né? De lado. Então se você ficar apoiando esse lado, ele vai crescer. Se você tirar o apoio desse lado e colocar no favorecimento de toda essa história de vida, né, que foi produtiva e que foi útil, a pessoa vai se sentir, né, em pé, viva, que é realmente o estado que ela está. E aí tudo coopera para o bem. Os caminhos vão se abrindo, né? Os caminhos vão se abrindo. E é muito interessante isso, né? O diálogo, está falando o que sente, está se expondo, né? Para poder realmente chegar a um denominador comum de ver como que nós vamos fazer aqui. Que situação é essa? O que está acontecendo? Né? Sem ficar com o melindre, com o mimo, né? Que também a gente tem muito esse ponto. O medo de alguma forma magoar essa pessoa, né? Isso. E aí a coisa vai se acentuando, vai engolindo, aquilo não vai sendo explicado, não vai tendo um discernimento da situação, do real, né? E aí a pessoa perde o pé, né? É como a gente costuma falar às vezes, entra num estado alterado de consciência, aí cai no mundo da ilusão e tudo fica maior do que é. E a pessoa se embriaga naquilo. Disso, né? Por isso que fala da dependência, é como se fosse uma dependência mesmo, de qualquer outro, de bebida, de droga, né? Fica naquele anestesiamento e não percebe o real que está acontecendo. As principais consequências que você detalharia numa relação dependente? As de sintomas seriam o estresse, a ansiedade, chega até o ponto de a pessoa estar desenvolvendo um diabetes até. Porque o diabetes, a pessoa está muito controlando todo o ambiente. E controlando tudo, ela acaba ficando com uma falta tão grande de ela se perceber, né, que o próprio corpo pede para ela voltar para si mesma. Entendeu? Então, a causa emocional do diabetes, porque a pessoa vai agora ter que lidar com ela, para se tratar, para se cuidar, então ela vai ter que ela se controlar. E ela já consegue se desligar um pouco emocionalmente do restante. Então, acaba que a doença vem como caminho também, da pessoa entrar num tratamento e de buscar se enxergar, se perceber melhor. Né? Seriam muita culpa atrás, muito medo, e as pessoas ficam paralisadas, né? Angustiadas, né? Mas tem saída e tem aspectos muito bons, tem cura, pra gente, com certeza, cura. Pais ou cuidadores dependentes também criam filhos dependentes? Prolifera, né? Vai transmitindo, porque se a pessoa já não está bem com ela mesma e ela está ali, vamos dizer, deitada, né? Ela não consegue ficar em pé. A pessoa já está naquele mecanismo de defesa de não estar mais apostando na vida, né? De estar desistindo. Aí o filho assistindo tudo aquilo, ele vai achando que aquele estado é a consequência ou é o futuro que ele vai ter. Ele copia o modelo. Porque até ele quer agradar o pai também, ele quer ser um vencedor ali dentro, mas ele não sabe direito como. Então, de repente, aquele jeito, até o jeito de chegar até ali, né? De se aproximar, né?
Então, ele cria essa ilusão também, né, de ficar copiando. E a gente precisa aprender a copiar o que é positivo, o que é bom. E, às vezes, a solução está fora de casa para depois trazer para dentro de casa essa solução. Né? Então, numa terapia, num curso, né? Num estudo, num trabalho até, a pessoa vai buscando, né? Exercícios, né? Nutrição. Eu acho que hoje nós temos muitas situações que podem trazer esse estado de estar mais centrado no equilíbrio, né? E está trazendo a solução, está quebrando, né? Tudo aquilo que veio de passado, como se fosse uma maldição, a gente quebra e fala, não, eu não vou continuar esse processo, eu vou me colocar daqui para frente de uma forma nova, e esse novo vem para também modificar aquele que está ali. Né? E aí, de repente, ele vê numa situação que vem salvar. Né? Aí é a cura verdadeira que entra num processo de daí repetir pelo bem, né? Mas sempre ter algo novo para acrescentar. Vou voltar a conversar então sobre esses relacionamentos dependentes, como é que a gente foge, Lisês, desses relacionamentos complicados? Então, cuidando de si, né? Buscando esse cuidado, esse respeito consigo mesmo, respirando, ouvindo as pessoas, né? E principalmente, como eu falei, né, a terapia vista de uma forma preventiva. Então, fazer uma manutenção mesmo desse trabalho terapêutico, para você ter alguém com que você fale, mas veja você de um enfoque diferente, né? Não esteja envolvido com você emocionalmente, seja um profissional habilitado, para poder estar passando para você aquele outro lado que você às vezes não enxerga para estar envolvido nessa situação. Aí as soluções aparecem, eu acredito que a dependência que nós devemos ter é a dependência com um poder maior, para nós ficarmos na verticalidade e termos realmente em volta de nós essa luz ampliada na transformação, e as coisas com certeza vêm pelo bem, vivendo uma vida de prazer, nós estamos aqui para viver bem. Né? E esse viver bem inclui nós estarmos na comunidade passando esse bem para estar contaminando as pessoas com essa luz que transcende, essas coisas positivas, com essas né? coisas positivas. Olha, esse é o meu recado. Adorei conversar com você, viu? Que ótimas dicas você nos trouxe aqui. Muito obrigada por ter vindo. Muito contente de estar aqui. Tá, muito